A história de Janet Moses. Ela morreu afogada após exorcismo errado. Você está dentro de uma casa. É madrugada. As luzes são fracas e há vozes ao seu redor. Orações sendo repetidas com intensidade crescente. Mãos tremendo, passos apressados. E no centro de tudo isso, uma jovem tenta puxar o ar com desespero enquanto água escorre pelo seu rosto. Invade suas narinas, sua boca. E mesmo assim, ninguém para. Porque todos ali acreditam que aquilo não é sofrimento. É libertação, não é perigo. É cura. E talvez o mais assustador de tudo seja isso. Ninguém ali pensa que está fazendo algo errado. Ninguém ali imagina que em poucas horas estarão envolvidos em uma tragédia real que chocaria o mundo. Porque naquele momento todos estão convencidos de que estão lutando contra algo invisível. Algo maligno. Algo que não pode ser visto, mas que para eles é tão real quanto o próprio medo que cresce dentro daquela casa. E é exatamente assim que começa a história de Janet Moses. Não com um grito, não com algo claramente sobrenatural, mas com uma sequência de decisões humanas carregadas de crença, medo e desespero. Janet era uma jovem maori de 22 anos conhecida por sua ligação forte com a família e com as tradições culturais. Alguém comum. Alguém que não apresentava sinais de que se tornaria o centro de um dos casos mais perturbadores já registrados. E isso é o que torna tudo ainda mais inquietante. Porque essa não é uma história distante ou fantasiosa. É uma história real construída dentro de um ambiente onde espiritualidade e tradição caminham juntas. Onde símbolos têm peso. Onde gestos têm significado. E foi justamente um desses gestos que deu início a tudo. Um contato com algo considerado sagrado. Algo que dentro da cultura maori carrega restrições profundas. Algo que não deveria ser tocado sem preparo ou respeito adequado. E a partir desse momento, pequenas mudanças começaram a ser percebidas. Comportamentos interpretados como estranhos. Reações vistas como sinais. E aquilo que poderia ter múltiplas explicações passou a ser visto de uma única forma dentro daquele ambiente. Para a família, aquilo não era coincidência, não era algo passageiro. Era um indicativo claro de que algo estava errado, algo invisível, algo espiritual, algo perigoso. E quando essa ideia começa a se formar coletivamente, ela ganha força, ela cresce. Ela se torna verdade absoluta. Questionar deixa de ser uma opção e agir passa a ser uma obrigação. Porque se aquilo for real, não fazer nada poderia significar algo pior. E é assim que o medo começa a moldar decisões, que a crença começa a direcionar ações, que uma hipótese passa a ser tratada como certeza. E Janet deixa de ser vista apenas como alguém em dificuldade, e passa a ser vista como alguém que precisa ser libertada de algo que tomou conta dela. E nesse ponto, a história muda completamente de direção. Porque a solução que surge não vem da medicina, não vem de uma análise clínica, vem de algo muito mais antigo, muito mais enraizado. A ideia de que aquilo só pode ser resolvido através de um ritual, através de um processo de purificação, através de um exorcismo. E quando essa decisão é tomada, ela não vem carregada de maldade. Ela vem carregada de convicção, de urgência, de uma sensação de responsabilidade, porque todos ali acreditam que estão fazendo o necessário, que estão protegendo alguém que amam, que estão enfrentando algo que não pode ser ignorado. E assim, a preparação começa. Pessoas são reunidas. Orações são organizadas, o ambiente é tomado por expectativa e tensão. E Janet passa a ser o centro de algo que já não depende mais apenas dela. Algo coletivo, algo que cresce à medida que mais pessoas se envolvem.
Mais vozes reforçam a mesma ideia. Mais olhares confirmam a mesma narrativa. E quando o ritual finalmente começa, não há hesitação, não há dúvida, há ação, há intensidade, há urgência. A água começa a ser utilizada como parte do processo, repetidamente, continuamente, como um elemento de purificação, como uma ferramenta para expulsar aquilo que acreditam estar presente. E no início, a resistência, a reação, a luta. Mas isso não é visto como um problema. É interpretado como parte do processo, como um sinal de que algo está sendo confrontado. E quanto mais intensa a reação, mais forte se torna a crença de que estão no caminho certo. E é exatamente aqui que a linha começa a desaparecer, a linha entre ajudar e ferir, entre cuidar e ultrapassar limites. Porque quando a interpretação da realidade é guiada por uma única crença, qualquer sinal pode ser reinterpretado para confirmá-la. Qualquer reação pode ser vista como evidência. Qualquer resistência pode ser tratada como confirmação. E assim o ritual continua, sem pausas, sem espaço para questionamento, sem margem para reconsideração. E o tempo passa de forma distorcida dentro daquele ambiente. Minutos se tornam irrelevantes. O que importa é o objetivo. O que importa é terminar aquilo. O que importa é libertar. E enquanto isso, o corpo de Janet começa a dar sinais claros de esgotamento. Sinais que em qualquer outro contexto seriam reconhecidos imediatamente. Mas ali são ignorados, reinterpretados, encaixados dentro da narrativa que já foi construída. E quanto mais ela enfraquece, mais eles acreditam que estão avançando. Quanto menos ela reage, mais eles veem isso como progresso. Como se o silêncio fosse uma vitória. Como se a ausência de resistência fosse a prova de que algo estava sendo vencido, quando na verdade era exatamente o oposto. O corpo estava cedendo, o limite estava sendo ultrapassado. E ainda assim ninguém para, ninguém interrompe. Ninguém rompe com aquilo, porque naquele ponto a crença já é mais forte que a percepção, já é mais forte que qualquer sinal físico. E o ritual continua, a água continua, as vozes continuam, até que algo muda, não de forma abrupta, não com um grito, mas com um silêncio diferente. Um silêncio que não se encaixa, que não corresponde ao que esperavam. Um silêncio que começa a gerar dúvida. E essa dúvida se espalha lentamente, quebrando o ritmo, interrompendo a sequência, fazendo com que olhares se encontrem de forma diferente, com que as vozes diminuam, com que as mãos hesitem, e nesse momento a realidade começa a emergir. Não como uma possibilidade distante, mas como algo presente, algo que não pode mais ser ignorado. Janet não responde, não reage, não se move. E aquilo que antes era interpretado como progresso agora se torna algo impossível de justificar. Algo que não faz sentido dentro da narrativa que sustentava tudo aquilo. E é nesse instante que a atmosfera muda completamente, porque a certeza desaparece, a convicção se rompe, e o que resta é uma compreensão tardia de que algo deu muito errado. E quando essa compreensão finalmente se estabelece, ela vem acompanhada de um peso que não pode ser evitado. Janet Moses está morta. E naquele instante não há mais ritual, não há mais objetivo, não há mais justificativa que consiga sustentar o que aconteceu. O silêncio que toma conta do ambiente não é mais espiritual, é um silêncio real, tenso, carregado de choque, de medo, de algo que ninguém ali estava preparado para enfrentar. E a partir desse momento a história deixa de ser interna, deixa de ser um evento dentro de uma casa e passa a ser um caso que precisa ser investigado, analisado, julgado, porque o que aconteceu ali não pode ser ignorado, não pode ser explicado apenas pela crença. E quando as autoridades entram em cena, quando os depoimentos começam a ser coletados, quando os detalhes são reconstruídos, a narrativa ganha outra forma.
Aquilo que para a família era um ato de ajuda passa a ser visto sob uma lente completamente diferente. E é nesse ponto que o caso de Janet Moses se torna ainda mais complexo, porque não se trata de um ato isolado de violência. Se trata de um conjunto de ações motivadas por crença, por medo, por convicção. E durante o julgamento isso se torna evidente. Nenhum dos envolvidos acreditava estar fazendo algo errado. Nenhum deles tinha a intenção de causar dano. Nenhum deles se via como responsável por uma tragédia. E ainda assim todos estavam ali, diante de um resultado que não podia ser negado. E é exatamente essa contradição que torna tudo ainda mais perturbador. Porque a justiça se vê diante de uma situação onde intenção e consequência não caminham juntas, onde o desejo de salvar levou à perda, onde a fé ultrapassou o limite da realidade, e o veredito não apaga o que aconteceu, não resolve o desconforto, não oferece um fechamento completo, porque algumas histórias não permitem isso. Algumas histórias permanecem abertas, inquietantes, difíceis de aceitar. E essa é uma delas, porque no fim essa não é apenas uma história sobre um exorcismo que deu errado. É uma história sobre até onde a crença pode levar pessoas comuns, sobre o momento em que a convicção se torna mais forte que a percepção, sobre como o medo pode transformar decisões em consequências irreversíveis. E talvez o mais assustador de tudo seja perceber que não houve um ponto claro de ruptura, não houve um momento óbvio em que tudo poderia ter sido evitado. Houve apenas uma sequência de pequenas decisões, cada uma parecendo correta dentro daquele contexto, cada uma contribuindo para um desfecho que ninguém ali imaginava enfrentar. E é isso que permanece, não apenas o que aconteceu naquela madrugada, mas a sensação de que essa história não é tão distante quanto parece, de que o caminho até a tragédia não foi marcado por um único erro, mas por vários passos silenciosos, quase imperceptíveis, até que já não houvesse mais como voltar atrás. E quando você percebe isso, quando você entende que tudo aconteceu sem que ninguém acreditasse estar fazendo algo errado, é nesse momento que essa história deixa de ser apenas perturbadora e passa a ser profundamente inquietante, porque ela levanta uma pergunta que não tem resposta fácil. Em que momento a linha foi cruzada? E se você não consegue identificar exatamente onde isso aconteceu, então talvez esse seja o detalhe mais assustador de todos. E agora que você chegou até aqui, a pergunta não é apenas o que aconteceu com Janet Moses, mas o que essa história revela sobre todos nós. Porque quando a linha entre crença e realidade se torna invisível, quando a convicção supera a percepção, o perigo deixa de parecer perigo, e decisões comuns podem levar a consequências irreversíveis, e talvez seja exatamente isso que torna esse caso tão perturbador. Não é apenas o final trágico, é o caminho silencioso até ele. É a forma como tudo parece fazer sentido para quem está dentro, até que já não haja mais volta. E é por isso que histórias como essa continuam sendo contadas, não apenas pelo choque, mas pelo alerta que carregam, porque entender o passado pode ser a única forma de reconhecer os sinais antes que seja tarde demais. E se você quer continuar explorando casos reais que desafiam a lógica, que mergulham no lado mais sombrio da mente humana e nas histórias que muitos evitam contar, então se inscreva agora no News Web Doc, ative as notificações e não perca os próximos episódios, porque aqui você não vê apenas histórias, você encara a realidade por trás delas. E ela é muito mais perturbadora do que qualquer ficção.